Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde. Obrigada pela presença nesse webinar, que a gente preparou com bastante carinho. Hoje a gente vai receber a Paula Vilela para falar sobre marco regulatório e o futuro do saneamento no Brasil. Antes de fazer a apresentação da Paula, queria me apresentar. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa de consultoria em fusões, aquisições e investimentos chamado Golden Rock Consulting. E a gente vai, então, dar início agora ao webinar da Paula. Vou fazer uma pequena apresentação. A Paula é profissional de engenharia consultiva, com atuação em projetos de infraestrutura e saneamento básico. A Paula tem formação em engenharia civil, com mestrado e doutorado em saneamento pela Universidade de São Paulo, né, e pós-doutorado pela IHE Delft Institute for Water Education, Holanda. Paula tem experiência em colaborações multilaterais, incluindo agências de financiamento, BID, JICA, World Bank, universidades e empresas multinacionais. Tem tido essa atuação em empresas internacionais no desenvolvimento de negócios e condução de projetos complexos na América Latina, em saneamento básico e efluentes industriais. E, por fim, ela é pesquisadora da Universidade de São Paulo com estudo de novas tecnologias de despoluição do Rio Pinheiros e sistema de reuso de água. Esse webinar está sendo gravado, depois a gente vai divulgar o conteúdo do vídeo também para as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar. E também vou pedir para vocês deixarem o microfone no mudo. E também, como está sendo gravado, se vocês quiserem não aparecer, né? Se você não quiser aparecer no vídeo, deixa o vídeo também desativado, tá bom? Eu agora passo a palavra para a Paula, ela vai apresentar por uns 20 minutos. Fiquem à vontade para deixar os comentários, as perguntas no chat. E aí, quando a gente abrir para a sessão de perguntas e respostas, a gente pode ver essas perguntas e aí ela pode responder, tá bom? Então, Paula, eu queria agora passar a palavra para você. Obrigada, Su. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite aí da Su para fazer esse webinar de um tema tão atual e tão importante, né, que é o marco regulatório do saneamento. Nós que somos da área, estamos comemorando aí desde a aprovação. Essa questão do marco levou 2 anos entre idas e vindas, e eu entendo que por conta da pandemia também houve aí uma aceleração e finalmente foi aprovado no dia 24 de junho. Eu vou compartilhar aqui com vocês os meus slides e vou fazer a apresentação. No final, como a Su explicou, a gente abre para perguntas, ok? Bom, inicialmente eu gostaria de mostrar como que está a situação do saneamento hoje no Brasil, né? Nós temos, com relação a abastecimento de água, acesso à água tratada, quase 84% da população, e com rede de esgoto em torno de 53,2%, segundo o Serviço Nacional de Informações de Saneamento. Traduzindo isso em número de habitantes, nós temos hoje 35 milhões de habitantes sem acesso à água potável e 100 milhões de habitantes sem acesso à rede coletora, né? O que é uma situação assim bastante atrasada, mesmo comparado com outros países da América Latina. O Brasil deixa muito a desejar ainda nessa questão de saneamento, né? Eu coloquei 2 mapinhas aí para vocês terem uma ideia onde está mais concentrado os serviços de abastecimento de água e de rede coletora. A região Sudeste, Sul e Centro-Oeste é onde está 90% da concentração do atendimento de água potável, né? A região Norte e Nordeste continua bastante carente, onde tem um gap maior. A mesma coisa se repete com esgoto, né? Esgoto a gente tem 70% de concentração, de cobertura apenas em 3 estados aí do Sudeste, né? Minas Gerais, São Paulo e Paraná, e aí as demais distribuições ainda, novamente, a região Norte, Nordeste continua com esse gap aí, e como vocês podem ver, a questão do esgotamento sanitário, ela é bem mais grave do que a de cobertura de água. Aqui é uma figurinha para representar o que tem sido feito no saneamento nos últimos anos, ou seja, o avanço nos investimentos e na cobertura dos serviços, né? Então, ela é bem ilustrativa, praticamente autoexplicativa, né?
Nós temos, com relação a perdas de água, né, no sistema de distribuição, nós tínhamos, em 2011, 38,8%, em 2017 não mudou praticamente nada. População atendida com água tratada, também de 82% para 83,5%, avançou muito pouco. Esgoto, a mesma coisa, 48% em 2011 e 52,4% em 2017. E investimentos, não houve nenhum avanço, quer dizer, o que significa que o setor está realmente estagnado aí. A gente pegou um período pequeno, né, 2016, 2017, mas essa estagnação no setor ela já vem há bastante tempo. Quais são os impactos da ausência do serviço de saneamento, né? Eu tenho alguns dados aqui para dividir com vocês. Nós temos aproximadamente 360 mil internações por ano de doenças de veiculação hídrica, ou seja, de pessoas que se contaminam, né, que têm contato com esgoto ou água contaminada. Em torno de 15 mil mortes anualmente e mais ou menos 700 mil afastamentos de trabalho, né, de afastamentos por conta dessas doenças. Nos últimos 5 anos, o SUS desembolsou em torno de R$1 bilhão somente destinados à medicina curativa, né? Leitos hospitalares, médicos, medicamentos, só por conta dessas questões de doenças de veiculação hídrica. E temos um novo problema aí, né, que é a questão do coronavírus, e que o que preocupa mais é a população vulnerável, que não tem acesso à rede de esgotos, né, e fica com maior risco de exposição. Atualmente, o nosso cenário do setor de saneamento, ele está bastante caótico. Nós temos uma grande ineficiência operacional, né? Muitas vezes na qualidade da entrega dos serviços, né? Temos um índice de perdas em torno de 38%, o que significa que a cada 10 litros de água produzido, praticamente 4 são perdidos, gerando um custo anual de R$10 bilhões. Se vocês compararem com a figurinha anterior que eu mostrei, R$10 bilhões foram o que investiram em saneamento nos últimos 7 anos. Ou seja, o gasto que nós temos por ano com a questão de perdas de água foi o que foi investido em 7 anos, para vocês terem uma ideia aí, que realmente o cenário é bem complicado. Quando eu me refiro à ineficiência operacional, né, e as questões, é claro que a gente tem diferenças regionais, né? O Brasil é um país muito grande, nós temos empresas eficientes que entregam serviços de qualidade, mas nós temos ainda muitos problemas e muitos gaps que precisam ser corrigidos, né? O outro ponto que é bastante complicado no setor de saneamento se refere às falhas regulatórias. Atualmente, nós temos no Brasil 52 agências regulatórias espalhadas no país. Nenhuma delas está conectada à outra, ou seja, elas têm uma certa, digamos, autonomia. Então, vocês imaginem as empresas, né, imaginando uma empresa privada que vai assumir os serviços de um município, cada local existe uma agência diferente, então, muitas vezes não tem regulação das tarifas, não tem diretrizes claras, e isso é um dos piores problemas que se enfrenta hoje no setor de saneamento e que leva a uma insegurança jurídica, né? Então, para o investidor privado, essa questão das falhas regulatórias é algo bastante preocupante e traz uma insegurança. Eu tenho um dado aqui do BNDES que 35% das obras contratadas há mais de 8 anos não foram concluídas ainda, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas as obras de saneamento são simples de executar. Elas não são. Os projetos de saneamento, eles são tão complexos quanto outro projeto de infraestrutura. Nós temos vários stakeholders envolvidos, né, vários atores, temos a parte inicial de licenciamento e liberações ambientais, temos interface com outras instituições, temos autorizações, desapropriações e depois, finalmente, a execução. Então, o importante é que esses projetos sejam muito bem planejados, né, desde o início até o término. Porque eu atuei muitos anos na supervisão de obras de saneamento, né, de projetos, principalmente dentro do projeto Tietê. Para quem não conhece, o projeto Tietê é o maior projeto de saneamento da América Latina, né? Já foi desembolsado $3 bilhões, com financiamento do BID, do BNDES e contrapartida da Sabesp, e dentro do projeto Tietê foram executadas muitas obras complexas, né, de coleta de esgoto, ampliação de sistemas, e nessas obras eu acompanhei bastante, eu coordenei alguns desses projetos,
e era muito comum, muitas vezes, essas obras não serem concluídas, né? Eram executadas uma parcela delas e depois não tinham conclusão, sendo relicitadas novamente no futuro. Então, isso tudo é complicado de se gerenciar, né? O nosso arcabouço jurídico, ele é bastante complexo, né? Então, dificultava muito a execução desses projetos. Nós temos aqui no Brasil o que a gente chama de contratos de programa. O que são esses contratos de programa? Permite às empresas estatais operarem os serviços de água e esgoto que, teoricamente, pertencem ao município, né? Mas esses contratos de programa, eles encontram-se numa situação bastante complicada. Em 2018, 26% dos municípios tinham contratos irregulares, ou seja, 21% com a delegação vencida, já tinha passado o prazo e o contrato continuava, e 5% não possuem sequer um instrumento formalizado passando os serviços para a concessão do Estado, né? Então, isso tem uma série de falhas e de fatores que precisam ser corrigidos e que a gente espera agora, com a vigência do marco regulatório, que tudo isso seja sanado, né? Bom, falando especificamente do marco regulatório, ele foi aprovado dia 24 de junho, como eu disse no início. O relatório ele é bastante abrangente, tem muitas coisas. Como o meu tempo aqui é reduzido, eu extraí os principais itens que eu entendo que sejam os mais importantes, né? O primeiro ponto dele é a universalização dos serviços do saneamento até 2033. O que significa isso? Que em 2033, 99% da população precisa ter acesso à água potável e 90% da população ter acesso à coleta de esgotos, né? Então, nós temos 13 anos para fazer os serviços que não foram feitos nos últimos 30, 40 anos, né? Então, imagina que vai ter uma alavancagem aí bem grande nesse setor. Um ponto que eu entendo que é muito importante, que vai organizar bastante, né, o setor, é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a ser o órgão regulador, né? Então, eu entendo que isso traz muito mais conforto ao investidor privado, né? E reduz a insegurança jurídica. A ANA é uma agência neutra, né, idônea, e ela passa, a partir de agora, a desenvolver as diretrizes para todas, não que as outras agências vão desaparecer, mas elas têm que seguir todas as diretrizes da ANA. Então, claro que observando as diferenças regionais, né, as características de cada região e de cada município, mas isso é um grande ganho no setor de saneamento, ter a ANA como agência reguladora. Um outro ponto importante é que agora torna-se obrigatória a abertura de licitação para os contratos de concessão, o que eu chamei de contratos de programa, né? Então, esses contratos eles eram automaticamente renovados para as companhias estaduais e isso acabou a partir de agora. Com o marco regulatório, é obrigatório abrir a licitação e isso abre o mercado fortemente para as empresas privadas, que antes elas não podiam ter, né, esses contratos. E os contratos que estão vigentes atualmente, né, já em exercício, eles ficam valendo até 31 de março de 2022. Depois dessa data, se a empresa que detém os serviços conseguir comprovar que ela tem capacidade econômica financeira para atender todos os itens até 2033, ela continua com a concessão, senão vai abrir uma licitação para outras empresas, né? Um outro item importante é que a participação da União em fundos de apoio à estruturação de PPPs agora é ilimitado. Antes tinha um limite financeiro e a participação do governo federal era de 180 milhões, né, nas PPPs, agora é ilimitado. Um outro ponto importante do marco é que nós temos no Brasil muitos municípios ainda que têm lixões a céu aberto, né? Não são nem aterros sanitários, são lixões mesmo, onde as prefeituras depositam os resíduos sólidos sem nenhum controle. E até 2021, esses lixões têm que ser encerrados, né, o ano que vem, nas capitais, e até 2024, nos municípios menores, né? Então, esses são... Tem outros itens importantes também no marco, vai ter subsídio para tarifa, né, para a população de baixa renda, gratuidade na primeira conexão de esgoto, enfim, tem uma série de itens importantes, que não dá para pontuar tudo aqui, né? Os serviços não podem ser interrompidos, esse é um dos pontos importantes, então, o fornecimento não pode ser interrompido. Então, eu acho que tem uma série de ganhos aí para o setor como um todo, né? Bom, o que a gente espera, né,
agora com a vigência do marco, qual é o futuro almejado? Eu mostrei para vocês aonde estamos, né, a situação atual hoje do setor de saneamento, e aqui é para onde vamos, né? O que você espera, quais são os objetivos das políticas de saneamento, né? O primeiro, claro, sem dúvida, repetindo aí, mas o que todo mundo do setor espera é a universalização, mesmo que a gente consiga atender essa universalização, levar água e esgoto para toda a população. Estima-se um aporte de capital de investimentos em torno de 500 a 700 bilhões de reais. Isso foi feito algumas modelagens aí, financeiras, e esse é o volume de investimentos necessários para atender essa universalização até 2033, né? Um aumento considerável da iniciativa privada no mercado de saneamento. Hoje a iniciativa privada responde por muito pouco, atualmente em torno de 9%, acho que até um pouco menos disso, e isso com certeza vai mudar muito nos próximos anos, né? Com a abertura aí do mercado para as empresas privadas, né? Esperamos um aumento da eficiência, né? Sem dúvida, não só o aumento da eficiência da questão operacional de redução de perdas, de qualidade de serviços, mas um aumento de eficiência, principalmente da aplicação correta dos recursos financeiros, né? Esperamos também que, principalmente para o mercado privado, que ainda é incipiente, mas imaginamos já que terá um retorno compatível com o risco, né? Assegurando aí a bankability dos investimentos de capital privado. Uma melhoria da estruturação dos projetos de concessões e PPPs. O BNDES já vem fazendo um trabalho bem importante nos últimos anos, a gente pode ver aí pelas concessões de rodovias, né, de aeroportos, e a gente espera também que isso vai se refletir no setor de saneamento, né. E o ponto também importante é que com a ANA, né, sendo agência reguladora, com todas essas questões que o marco exige, sem dúvida isso trará uma segurança jurídica para os investidores privados, né. Bom, nós temos hoje no mercado já algumas oportunidades, né? Independente do marco regulatório, que já essas oportunidades já vinham, né, acontecendo, o BNDES já estava preparando, mas sem dúvida com o marco vai ter uma alavancagem muito grande dessas oportunidades. Nós temos hoje 8 projetos de programas de concessão, né, de água e esgoto, que vai trazer aí 50 bilhões de reais de imediato. O primeiro deles é a concessão de água e esgoto de Alagoas, da Casal, né, que a entrega é em setembro, o edital já está aí no mercado, investimento de 2,5 bilhões de reais. Temos o da SEDAI, que é um pouco mais complexo, né, tem mais questões envolvidas, um investimento de 33,5 bilhões, até o final do ano, estão imaginando aí até dezembro que tenha já o edital, a entrega, né, das propostas. E temos uma PPP do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cariacica, no Espírito Santo, que é 1,3 bilhões de reais. Além disso, temos 5 leilões em análise para 2001, que não foram divulgados ainda pelo BNDES, mas já estão em análise, né? E o que isso mostra? Mostra que realmente o mercado já vinha se preparando, né, para essa nova fase aí, mas sem dúvida vai ter uma alavancagem muito grande, e esses 8 programas aí de concessão, eles devem multiplicar aí, sem dúvida, nos próximos anos, né? A gente sabe que se realmente for seguido à risca o que prevê o marco regulatório, o setor de saneamento será o setor que vai crescer mais dentro da infraestrutura, com certeza 2 dígitos por ano nas próximas décadas, né? E aqui eu queria só fazer um comparativo com o sistema energético, né? Nós temos, nos últimos anos, nós tivemos um grande avanço no sistema, na área energética. De 2016 a 2020, foram investidos 100 bilhões de reais, né? E, então, o que nós temos de vantagem no setor energético? Uma agência reguladora forte, que é a ANEEL, né? Então, a gente entende que, tendo uma agência reguladora forte agora, como a ANA, com certeza o setor de saneamento deve seguir aí o que aconteceu no setor de energia, né? E o setor de energia, ele tem algumas similaridades com água e esgoto, né? Você produz, você distribui e opera o sistema. Então, existem já alguns investidores da área energética interessados nesses serviços de saneamento, né? A Equatorial Energia, por exemplo, já declarou estar interessada na concessão da Casal de Alagoas, né? Então, assim, a gente já percebe alguns players se movimentando no mercado, alguns fundos de investimento já conversando, algumas, enfim, isso indica que realmente só o fato de ter aprovado esse marco já causou alguma mudança aí no mercado, né?
E aqui, por último, é só uma notícia, né, bem recente. Depois da assinatura do marco, foi publicada uma instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, no dia 1º de julho, que facilita acesso aos recursos do FGTS para projetos de saneamento. Na verdade, já existia isso, mas era extremamente burocrático, né? E essa instrução normativa, ela facilita bastante o acesso e tira muitas barreiras. Então, ou seja, mais aporte de capital aí para o setor de saneamento, né? E, por último, só para encerrar aqui, não podia deixar de falar, né, da questão da pandemia, que está diretamente ligada ao saneamento, e, sem dúvida, o fato de termos uma pandemia acelerou a aprovação do marco regulatório, né? E existe uma série de questionamentos, de dúvidas com relação ao vírus, a esgoto, né? Então, nós não temos ainda nada conclusivo em relação à contaminação do coronavírus através do esgoto. Nós temos várias outras doenças, né, que eu tenho aqui, como cólera, hepatite, febre tifoide, enfim, outras que são através de esgoto ou de água contaminada, mas do coronavírus ainda é muito recente, né? Tem uma série de estudos sendo elaborados e nós não temos ainda as respostas. O que nós sabemos é que alguns estudos na Holanda e na China mapearam a presença do RNA do vírus no esgoto de pacientes contaminados, mesmo depois que os exames mostravam testes negativos para o trato respiratório. Então, isso é um indicador de que o vírus passa intacto no sistema gastrointestinal e ele é lançado no esgoto, né? O fato de você identificar a presença do vírus não significa se ele está ativo ou inativo, né? Isso a gente não sabe. Só consegue, por enquanto, identificar a presença dele, né? Então, mas sem dúvida, eu imagino que nos próximos meses a gente já vai ter a resposta aí, se é possível ou não uma contaminação, se o esgoto é uma rota de contaminação, né? Aqui no Brasil já tem alguns estudos de mapeamento, a Universidade Federal de Minas fez um estudo, encontrou 88% de contaminação nos esgotos de BH. Já fizeram em Niterói, também em Porto Alegre, São Paulo também já está sendo monitorado, já tem alguns pontos que deverão ser divulgados aí oportunamente em breve, mas já estamos fazendo esse monitoramento também, né? E, como sempre, a população mais vulnerável é que fica mais exposta, né? Aquela que não tem acesso à coleta de esgotos, né? Aí, só para encerrar, eu queria dar um exemplo aqui, não sei se alguns de vocês conhecem, de um caso que aconteceu em Hong Kong, há uns anos atrás. Houve uma obstrução na rede de esgoto do condomínio, um condomínio residencial. Na época era o vírus SARS-CoV-1, que é o precursor do Covid, né? Na época dessa obstrução, teve 300 pessoas infectadas no condomínio, com 42 óbitos. E a seguradora, a empresa de seguros, quando foi fazer a perícia depois, ela detectou que essas obstruções na rede, o esgoto ficava retornando, né, nos apartamentos, e o vírus circulava livremente entre um andar e outro, indo de um apartamento a outro. Então, isso para nós, né, que somos da área, é um indicador preocupante, né? Então, realmente precisa ter essa resposta, se realmente existe essa rota de contaminação ou não, mas independente disso, eu sei que a Sabesp, empresas privadas também já estão tomando todos os cuidados, principalmente com relação aos trabalhadores, né, de operadores de sistema de esgotos, né? Mas, enfim, é um indicador novo, é um problema novo que todos nós temos que enfrentar, não só no saneamento, né, mas como um todo. E nessa área, eu posso garantir que a gente já está correndo atrás, fazendo uma série de estudos, de pesquisas, para poder trazer aí algumas respostas para a população. Bom, era isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Agradeço a atenção e fico aberta aqui para responder algumas perguntas. Perfeito, Paula. Obrigada pela apresentação, viu? Obrigada. Agora queria convidar o Paulo Funchal, da ZF Partners. O que eu vou pedir para o Paulo? Para você fazer alguns comentários, né, sobre a apresentação da Paula e endereçar algumas perguntas que possam ser de utilidade para todos, tá bom? Obrigada. Perfeito. Bom dia a todos. Primeiro, eu acho que é muito interessante a gente pôr o saneamento no contexto das privatizações e concessões do Brasil. O ano passado, a gente teve um programa que foi bastante, eu diria até virtuoso do ponto de vista de concessões e atração de grupos estrangeiros, principalmente
no que a gente tange a setores como aeroportos, concessões rodoviárias, portos. Tivemos vamos dizer, até um verdadeiro sucesso, mas não pode se dizer que foi um fracasso, quando se fala do processo da concessão onerosa do pré-sal, que acabou saindo tudo pela Petrobras. Mas é muito interessante olhar como o saneamento, eu diria o seguinte, que o marco regulatório do saneamento seria como o lubrificante necessário para fazer que a engrenagem desse setor destravasse, né? E isso daí realmente é percebido, principalmente quando a gente começa a olhar alguns atores estrangeiros, né? A gente já tem dois fundos de pensão canadenses que se mostraram muito interessados já nisso, tanto o Ontario Teacher Pension Plan e quanto o Canada Pension Plan Investment Board. Esses dois já estão se mostrando bastante interessados no processo e é até muito interessante porque, na palavra de um dos executivos desse fundo, ele diz, no caso de água e esgoto, a aprovação do novo marco legal é um incentivo importante. É um setor interessante de médio e longo prazo. Nos próximos anos haverá cada vez mais oportunidades, não só em São Paulo, como no Brasil. E o Brasil, por mais impressionante que possa parecer, e aí às vezes até parece até que à luz principalmente das notícias que nós ouvimos, das mídias, que o país não está indo para frente, mas eu acho que a visão da infraestrutura ela começa a tomar momento, né? Ela começa a criar montes. O marco regulatório do saneamento, como eu disse anteriormente, ele vai destravar esse processo. Por quê? Porque não que ele muita gente falando, vai privatizar a água. Não, não é isso de privatizar a água, é de criar competição a qualquer que sejam os atores, sejam eles públicos, sejam eles privados. Então, esse vai uma democratização das possibilidades, e isso é evidente. Agora, tem pontos importantíssimos, né? A gente vê que o Brasil andou muito pouco nas últimas décadas, e em 13 anos nós estamos buscando uma universalização. Isso é um ponto fundamental e evidente que vai trazer muito investimento para essa área, né? E um ponto importante hoje que o Brasil começa a deixar de ser, e aí vamos pondo de lado do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista econômico, o país está com uma taxa de juros básica de 2,25%, ou seja, nunca antes visto no país nós tivemos uma taxa tão baixa e que com uma taxa de juros de 2,25, a viabilidade de todo o projeto é possível. Não há dúvida nenhuma. Saneamento não é uma coisa de curto prazo, saneamento é uma coisa de longo prazo e junta duas coisas muito importantes, saúde pública e investimentos rentáveis, porque é uma coisa que todo mundo necessita. Então, eu só não posso dizer, Paula, parabéns pela apresentação, apesar de ser sucinta, dá uma visão muito ampla para todos nós do que é o saneamento e das grandes oportunidades que existem. Então, eu acho. E num ponto eu vou te fazer uma pergunta, né? Você falou um pouco que o saneamento tem uma particularidade parecido com o setor de energia, e evidente, eu conheci bem o setor de energia, a partir de 95 nós tivemos uma explosão de investimentos no Brasil, do ponto de vista, quer dizer, antigamente era 100% estatal, hoje é quase 100% é privado, principalmente nas partes das distribuidoras, mas uma pergunta que me fica na cabeça faz sentido dividir o setor ou a empresa de água em água e esgoto ou uma coisa só? Essa é uma pergunta interessante, Paulo. Numa das oportunidades que eu mostrei aqui, que já está no mercado, que é a privatização do sistema de esgotamento sanitário de Cariacica, no Espírito Santo, nesse caso foi dividido. As demais, a concessão é para o serviço de água e esgoto. Olha, tem vantagens e desvantagens, né? Como você, moramos na Holanda, a gente sabe que lá o serviço ele é privado e dividido. Então, uma empresa opera o sistema de água, outra opera o sistema de esgotos. Aqui no Brasil, a minha percepção pessoal, eu acho que seria mais fácil que não ocorresse essa divisão, né? Mas não tem como você proibir isso, né? Você pode fazer essa divisão, quem coleta o esgoto distribui e trata,
e a outra empresa trata a água e distribui. Teoricamente, são serviços separados, então não teria porquê, não teria problema você dividir. Mas no Brasil, a gente sabe que as coisas são um pouco complicadas ainda, isso tudo é muito novo, né? É a primeira vez que você faz essa divisão, então essa PPP aí de Cariacica, no Espírito Santo, é o primeiro caso que vai dividir. Na SEDAI também, se não me engano, não tenho certeza, mas me parece que a captação ficou com o Estado e o tratamento e a distribuição da água fica com o privado, né? A desvantagem que eu vejo é que você sempre depende, no caso aí na água, se você realmente dividir, de outra empresa, né? Então, você depende da empresa fazer a captação corretamente para que você possa tratar e distribuir. O esgoto, de certa forma, não, porque ele é um serviço à parte, né? Mas, enfim, tudo ainda é um balão de ensaio novo aqui no Brasil. A gente sabe que funciona muito bem na Europa, né, nos países mais avançados, mas vamos ver como isso vai se consolidar aqui no Brasil. Que maravilha. Paula, eu acho que você já respondeu aqui, mas tem duas perguntas da Gabriela sobre quais as vantagens e desvantagens do marco. Acho que você já fez alguns comentários, mas se quiser complementar, legal. E a outra pergunta é, o marco rege as 4 disciplinas de saneamento, sabemos que drenagem e resíduos sempre são deixados de lado. Eu acho que eu já... ok, obrigada, Su. Gabriela, eu já até respondi, né, parte dessa sua pergunta na apresentação, mas vamos lá. Vantagens, eu mostrei, na verdade, o que a gente espera, né, que é o futuro almejado, e que eu entendo que, principalmente, a maior vantagem é a universalização do serviço de saneamento e você ter uma agência reguladora que vai organizar todo o setor. A gente tem hoje um arranjo institucional muito complexo, né, e muito confuso. Como eu falei, nós temos 52 agências regulatórias espalhadas no Brasil. Então, concentrando tudo na ANA, a universalização dos serviços, essas são as maiores vantagens. Abrir o mercado de uma forma mais justa, né, e homogênea para o investidor privado, que isso também não era possível, né, e desvantagens... eu não conseguiria ver uma desvantagem, porque o marco ele veio para regular o setor, né? É claro que não é uma varinha mágica, a gente sabe que os problemas não serão resolvidos da noite para o dia, existem vários outros fatores que envolvem a questão não só de saneamento, né, mas de toda a infraestrutura no país como um todo, mas eu entendo que o marco foi um grande avanço, né? Como o Paulo colocou aí no começo da fala dele, o fato de você ter um marco regulatório não quer dizer que você vai passar os serviços para as empresas privadas, né? Como muita gente tem perguntado, não é isso. O marco regulatório, ele abre oportunidade para termos investidor privados, né? Que hoje não tem praticamente, né? É muito pequeno ainda, muito incipiente. Então, na minha opinião, eu não conseguiria pontuar desvantagens, até porque ele acabou de ser assinado, né? Eu vi dos pontos que eu tive acesso ao relatório, eu achei que tem pontos importantes, existem alguns vetos aí que ainda estão sendo discutidos, mas geralmente a maioria das medidas que foram pontuadas são importantes e a gente precisa, né? Será um avanço. A sua outra questão do resíduo, sim, eu até coloquei a questão dos lixões, né? Água, esgoto, resíduos sólidos. Eu até coloquei lá na minha apresentação que até 2021 tem que encerrar os lixões a céu aberto e até 2024, até 2021 nas capitais e 2024 nos municípios menores. Sim, a questão de resíduos sólidos ela é abordada também no marco regulatório. Tá, tem uma outra pergunta aqui do Pedro, perguntando como você vê o acesso ao saneamento, né, lato sensu, água, esgoto, resíduos sólidos, por parte da população carente e até aquelas existentes em áreas não regulares, a parte do marco regulatório. Podemos ser otimistas? Oi, Pedro. Pedro Mancuso é meu supervisor aí na universidade, né? É um prazer ter ele aqui na apresentação. A ideia, Pedro, é que realmente tenha essa universalização e principalmente que a população carente tenha acesso, né? A gente muitas vezes as pessoas questionam e falam, mas a população não tem condições de pagar, não tem como arcar com os custos da tarifa. E eu posso dizer que muitas vezes, é claro, existe a questão da baixa renda, mas eu trabalhei no projeto Tietê e eu me lembro que na época nós fizemos um estudo da baixa adesão à rede de esgoto. Por que as pessoas não se conectavam na rede de esgoto e o BID, que era o agente financiador, ele pediu que nós fizéssemos um estudo e nós pegamos 2 setores em São Paulo, Sul e Leste, e fizemos um estudo piloto da disposição a pagar.
E tivemos uma grande surpresa no resultado desse estudo, que as pessoas não se conectavam na rede, não era por falta, não era pela questão de pagamento, mas sim pela falta de conhecimento e de informação da importância que tem de ter uma rede coletora na porta de casa, né? Então, assim, um dos pontos importantes que precisam ser abordados e que eu sei que faz parte aí dessa nova fase é a questão da educação ambiental e da conscientização, né? Existem também, o marco regulatório, ele coloca alguns subsídios para a população de baixa renda, né? Como eu comentei, terá subsídios para as tarifas, né? Para pagamento das tarifas e também gratuidade da conexão na rede de esgoto. Então, eu entendo que já é um bom passo, aí, um começo para população de baixa renda ter acesso aos serviços. Maravilha. Tem uma pergunta da Gláucia. Bom dia. Então, mesmo com investimento privado, a meta de alcançar a universalização em 2033 ou atingir 90% de abastecimento de água para a população, isso não é uma meta fora da realidade, dada a complexidade das obras de saneamento e as condições de disponibilidade hídrica nas diferentes regiões do país? Então, seria antes do marco regulatório, né? Por quê? Porque você não tinha aporte de investimentos, né? O Paulo, até se quiser complementar aí essa minha resposta, fica à vontade, Paulo. Agora, com o marco regulatório, como você abre as portas para a participação do mercado privado, se você tem aporte de recursos, se você tem investidores, e eu e o Paulo, a gente tem conversado, a gente já sabe de alguns investidores internacionais que estão querendo entrar aqui no saneamento, então eu não vejo como uma meta impossível, não. Tem alguns economistas que estão brincando, falando que o Brasil vai virar um grande canteiro de obras na área de saneamento nos próximos anos, né? Agora, é claro, de novo, né? Nós estamos no Brasil, o marco acabou de ser aprovado, a gente espera que o saneamento, nesse momento, passa por uma nova fase, né? Uma nova era. Se as coisas também não seguirem o marco regulatório, apesar que eu acho pouco provável, aí fica realmente, né, a gente volta a estaca zero de novo, mas eu não acredito nisso. Paulo, você pode complementar aí essa minha resposta, se você quiser. Você quer complementar, Paulo? Então, o que acontece? E eu vou dar exemplo exatamente do sistema elétrico, que eu participei das privatizações. E o que aconteceu no setor elétrico? O setor elétrico, ele era a Eletrobras, né? A Eletrobras era ela não era uma holding, ela era uma empresa que tomava conta do setor do energia do Brasil. Primeiro, ele foi dividido em três, né? Em distribuição, geração e transmissão. Criou-se, não era nem a ANEEL, era o DENAI, naquela época, que foi o órgão regulador desse processo. E isso nós estamos falando de 95 para cá. Nesse processo inteiro, o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro foi monstruoso. Eu não tenho dúvida nenhuma. A água vai seguir o mesmo caminho. A percepção é um pouco diferente, mas vai seguir o mesmo caminho. Agora, o que é importante? Uma agência regulatora independente e forte, né? Isso a gente teve na ANEEL, quer dizer, entre idas e vindas, mas teve na ANEEL. Então, isso é importantíssimo. E eu acho que vem uma pergunta aí falando da Ana, que eu acho que tem tudo a ver com que isso nós estamos comentando agora nesse momento. Do Carlos. Como vai, Carlos? Tudo bom? Carlos, a sua pergunta é com relação à capacidade da ANA, né, de gerir os investimentos. A ANA será uma agência reguladora, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai dar as diretrizes para o setor de saneamento, para o Brasil inteiro, como se fosse uma cartilha, né? Porque, não sei se você estava no começo da minha apresentação, e eu falei que nós temos 52 agências regulatórias espalhadas no Brasil. Isso é impossível, né, de você controlar isso, né, e muitas vezes essas agências regulatórias, elas não têm estruturação tarifária, né, e o que eu entendo, a ANA, no meu entendimento, é uma agência muito séria, neutra, e muitas vezes o que a gente observa, eu que sou da área de saneamento, que, enfim, já trabalhei em vários locais, muitas vezes, às vezes a tarifa é usada de forma política, né? Então, se você pratica uma tarifa muito baixa, né, para um ganho político, muitas vezes você não consegue entregar os serviços adequados. Por outro lado, se você pratica uma tarifa muito alta, a população não consegue pagar. Então, quando você tem uma agência reguladora, você equilibra isso, né, da maneira mais adequada possível. E a ANA, eu entendo, eu já tive bastante contato com a ANA em alguns projetos aí no passado, e é uma agência consolidada,
que tem uma estrutura forte, né? Uma agência não é só uma agência reguladora, mas ela tem uma bagagem, né? Um corpo técnico altamente qualificado. Então, assim, para mim, eu vejo com muita tranquilidade e não tenho dúvidas que a ANA vai ter toda a competência necessária para atuar na regulação do setor de saneamento. Maravilha, Paula. Aqui eu vou aproveitar duas perguntas, uma do Luiz e a outra do Daniel Lau. Primeiro, Daniel, assim, para chegar aos 600 bilhões de investimentos, será necessário, né, a participação de investidores estrangeiros, certo? Já existe algum material ou página da ANA em inglês para ajudar na promoção do setor de saneamento e trazer mais investimentos estrangeiros? Enfim, qual que é o esforço aí para atrair os investidores estrangeiros? E aí, complementando aqui com a pergunta do Luiz, qual que é a expectativa de taxa de retorno, né, nas modelagens econômicas para a iniciativa privada? Acho que são perguntas bem interessantes. Tá. Vamos lá, a agência, ela não lida com investimento, né? Novamente, a ANA é a agência reguladora. O BNDES que está fazendo a estruturação desses programas e desses projetos, né? Da mesma forma que ele fez para as concessões de rodovias, né, aeroportos, ele está fazendo a estruturação para o setor de saneamento. Então, no site do BNDES tem algumas informações, né? Você pode acessar lá e ver, depois eu posso até pegar mais detalhadamente e passar para você. Sim, o mercado já está se movimentando, eu até comentei aqui que alguns investidores internacionais, e não necessariamente operadores de sistema de água e esgoto, até alguns operadores de energia também têm se mostrado interessados, né? Mas se você acessar o site do BNDES, com certeza você tem informações sobre essa questão aí dos investimentos, né? E tem um canal de contato lá com eles. Desculpa, qual era a outra pergunta? Taxa de retorno. Taxa de retorno. As modelagens, isso. Eu, particularmente, não tive acesso. Não sei se o Paulo Funchal teve. O que eu posso dizer é que, comparando com o setor energético, que a gente já tem, né, já está rodando aí há mais tempo a questão privada, a taxa de retorno do setor energético chegou até 1.300%. Isso dados do BNDES, que eu tive acesso recentemente, de 800% a 1.300%. Então, assim, eu não vejo como algo que venha dar prejuízo. E tem uma outra questão importante, se tiver alguém da área aí do mercado financeiro ou investidor, o projeto de saneamento ele é um projeto que já nasce com receita. Diferente de outros projetos de infraestrutura, onde muitas vezes quem tem a concessão precisa investir por longos anos, como em habitação, por exemplo, você precisa executar todas as unidades habitacionais, depois comercializar para ter receita. Saneamento não. Saneamento você executou a rede de esgoto, você conecta o usuário, ele já passa a pagar a tarifa. A mesma coisa do serviço de tratamento de água e tratamento de esgotos. Então, é um projeto que já nasce com receita, né? Então, tudo que eu vi até hoje, o que eu conheço do saneamento, não é um segmento que dá prejuízo, né? Normalmente, por isso que agora com uma regulação, sem dúvida, a taxa de retorno eu acho que será bem, como falei na minha apresentação, compatível com o risco. Paulo também pode interferir enquanto a Paula está respirando, né? Paulo. Bom. O ponto que eu acho importante, quer dizer, é evidente que a taxa de retorno é importante para os investidores, né? O que baliza hoje a taxa de retorno, não tem dúvida, são todos os ativos, eles concorrem pelo mesmo dólar, né? Como que a gente sempre fala. Hoje, com uma taxa de juros a 2,25%, eu sempre brinco que até uma pastelaria hoje tem uma excelente taxa de retorno. Por quê? Porque efetivamente é o seguinte, quer dizer, hoje a captação de recursos, mesmo considerando o Brasil com todas as suas idiosincrasias aí possíveis e imaginárias, nós temos um país hoje que ele está com uma taxa de juros muito baixa. Quer dizer, só para dar um tamanho de que isso é importante, o Brasil, ano passado, fechou com uma dívida PIB de 75%, esse ano provavelmente vai fechar com 95%, e os juros pagos o ano passado vai ser 3 vezes maior do que os juros pagos esse ano. Então, o que acontece? A taxa de retorno ela vai ser infinitivamente impactada com os juros que hoje nós vamos pagar. Não tenho dúvida nenhuma que qualquer área de infraestrutura é um projeto de longo prazo, não há dúvida nenhuma. Taxa de retornos não são taxas explosivas, mas são taxas relativamente adequadas para um investimento, para um investidor da área de infraestrutura. E só complementando, Paulo, eu dei o exemplo do sistema energético, né? Imagina, ok, tem suas peculiaridades em relação à água e esgoto, mas é um sistema mais ou menos parecido, similar.
houve taxas de retorno de até 1.300%, né? Então, assim, tudo parte de uma boa regulação, de projetos bem estruturados, e eu entendo que o BNDES vem trabalhando nisso já nos últimos anos, melhorou bastante, tem algumas coisas ainda, né, a serem corrigidas, sem dúvida, mas melhorou bastante. Então, eu entendo que essa somatória de fatores, uma agência regulatória forte, né, metas claras a serem atingidas, uma segurança jurídica, taxa de juros, como você falou, muito baixas, quer dizer, tudo isso leva a que você tenha uma taxa de retorno confortável aí para o investidor privado, né? Paula, aqui aproveitando então a questão do tratamento e reuso dos resíduos, tem duas perguntas, do Paulo e do Tiago. Com o novo marco do saneamento, você acha que muda alguma coisa para tratamento e reuso dos resíduos de tratamento de esgoto e iodo? E a outra pergunta é, qual que é a perspectiva do reuso de esgoto frente ao marco como é que estamos em termos de legislação e normas para esse fim? Então, na verdade, resíduos sólidos, ele está abordado, sim, né, na questão do marco regulatório. Reuso de água, especificamente, eu não vi nada no relatório. Nós não temos no Brasil ainda legislação para reuso, né, uma legislação oficial. Nós seguimos algumas normativas, os guias internacionais de EPA, né, e temos algumas normas instrutivas para reuso. O professor Mancuso está aqui, ele pode até completar essa minha resposta, né? Eu acho que, no primeiro momento, o foco do marco regulatório é a universalização, é levar água e esgoto para a população, né? Sem dúvida que o reuso é importante, nós que somos da área, nós sabemos que os recursos estão cada vez mais escassos e num custo cada vez mais elevado, né? Hoje, os sistemas de tratamento de água, a Sabesp implantou aí recentemente um sistema onde teve que buscar água a 75 quilômetros de distância. Imagina esse custo, isso sem dúvida é repassado para o usuário final, não tem como, né? Mas por quê? Porque os nossos mananciais estão no limite, né? E a água que tem, ela tem muitas vezes uma qualidade ruim, né? Então, você tem que investir em bombeamento, em adutoras, em sistemas para trazer essa água para ser tratada, distribuída e arrecadado aqui, né? Existem as questões das bacias também, né? Muitas vezes você trata a água, arrecada aqui, mas você está você captou em outra bacia hidrográfica. Então, enfim, tem uma série de questões aí que precisam ser pontuadas, mas o reuso seria uma solução. Mas o reuso, ele ainda eu vi que teve alguns estados aí que já estão seguindo o reuso para a agricultura, com uma série de restrições, mas isso ainda é bastante confuso no Brasil, né? Se comparar aí com alguns países que já estão bem mais desenvolvidos, eu acho que é um caminho. Com certeza a gente está caminhando para isso, mas ainda tem muito que desenvolver nessa área. Fala até uma pergunta aqui que acho que é bem interessante, até para atrair os investidores. A pergunta do Wanderson, pensando na população mais pobre, né, do norte e nordeste do Brasil, que tem muita demanda, na opinião de vocês, na sua opinião, você acha que a gente vai ter investidores interessados em investir alto, né, nessas regiões para ter saneamento dos locais, sendo que talvez o retorno financeiro não seja satisfatório, enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Oi, Wanderson, obrigada pela pergunta. Eu não acho, como eu tenho certeza, né? A gente já tem observado aí as empresas privadas que assumiram alguns estados aí do Centro-Oeste, né? Então, a tendência é isso ir para o Nordeste também, Norte e Nordeste, sem dúvida nenhuma. Com relação a investidores, eles já estão interessados, eles já têm tido uma movimentação no mercado de alguns fundos de pensões internacionais, alguns bancos, Credit Suisse, por exemplo, alguns bancos que já estão olhando para o setor de saneamento, da mesma forma que investiram aí no setor energético, né? Paulo, se você quiser complementar também, fica à vontade, mas eu não tenho dúvidas que os investimentos já estão chegando. Claro que incipiente ainda, né? Porque acabou de ter a assinatura do marco, mas como eu falei na minha apresentação, a gente já tem 8 projetos de concessão on-board aí, né? Já lançados no mercado, 3 para esse ano e 5 para o ano que vem, de venda de ativos. Então, eu acho que, assim, não tenho dúvida que os investidores estão chegando e saneamento, na minha opinião, é o setor que vai crescer mais da infraestrutura nos próximos anos do que os outros. Até porque tem que atender essas metas aí do marco regulatório. E aí o Funchal agora se manifestando aqui por escrito,
Como é que você que trabalhou, né, isso, com muitos investidores privados na área de saneamento, Paula, como é que como tem sido a percepção dos investidores privados sobre o saneamento no Brasil? Então, eu posso dizer, até bem recentemente, a semana passada, né, que eu tive contato com alguns potenciais investidores, eu posso dizer que eles estão com bastante apetite, viu? Eles estão bem animados, estão com bastante apetite, estavam aguardando a aprovação aí do marco contratual, do marco regulatório, e estão, assim, bem animados, porque eu falei, o que eu expliquei um pouco atrás, o projeto de saneamento, ele já nasce com receita. Por isso, para o investidor, é muito melhor investir num projeto desse ou naquele que você tem que investir por muitos anos para depois ter um retorno financeiro, né? A concessão, ela já te traz o retorno pela tarifa. Então, e o saneamento, é como eu falei, é um projeto que nasce com receita. Então, os investidores estão bem animados. Paulo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Isso. Então, não, realmente eu vejo que está tendo um processo bastante inicial para entender, porque a visão, pelo menos das pessoas com quem eu tenho conversado, é de que faltava essa peça, né? A peça de uma regulamentação, de uma estruturação jurídica, de uma legislação, né? Porque isso o que é uma legislação, porque foi votado pelo nosso Congresso, de que permeasse o setor. O setor antes ele estava, vamos dizer assim, sem um marco, sem uma estrutura legal que viabilizasse os investidores terem mais clareza do futuro. E infraestrutura, basicamente, é você ter confiança, porque são projetos de várias décadas, né? Sim, e a perspectiva é que o setor de saneamento cresça 2 dígitos por ano nas próximas décadas. Bem interessante. Paula, também queria aproveitar aqui que eu trabalho muito com os investidores asiáticos, e você também já teve, né, experiência no Sudeste Asiático, né? Se não me engano, acho que Singapura, não é isso? Eu fiz uma visita em Singapura, a trabalho, e tive contato com o mercado de saneamento lá, de água. Perfeito, perfeito. Então, a minha pergunta, que até Daniel também fez, né, alguma pergunta aí dos investidores, assim, para aqueles que já vêm acompanhando o setor de saneamento, de infraestrutura do Brasil, esse marco é muito bem-vindo e acho que é uma ótima oportunidade. Agora, para aqueles investidores asiáticos que olham o mundo inteiro, né, de diversas regiões, o Brasil não é o top, por exemplo, né, one. Agora, exatamente, mas como é que a gente pode atrair esses investidores que não estavam muito, assim, que não estavam acompanhando, mas que seria uma ótima oportunidade para eles? Você tem alguma orientação nesse sentido? O que eu acho, Su, e o Paulo me complementa aí com a opinião dele, é que assim, a gente tem visto muito investidores europeus, né? Europeus, alguns americanos, mais europeus, olhando para esse mercado de saneamento, né? A minha percepção é que isso vai acontecer naturalmente. À medida que os investidores europeus entram no Brasil e serão bem-sucedidos e as coisas começam a desenvolver, automaticamente o mercado asiático também vai se interessar, né? Porque qual é o grande problema do Brasil hoje? A insegurança jurídica, né? O risco do investimento. Né? Então, nós sabemos já culturalmente que o asiático ele, né, tem mais receio, né? Ele é mais precavido, né? E o europeu ele já está mais em contato também com o Brasil, com o mercado brasileiro, né? Mas eu acho que isso deve acontecer naturalmente, à medida que o mercado europeu, que os investidores, a gente tem visto aí, eu e o Paulo, nós temos visto bancos europeus já se movimentando, interessados em entender a questão do marco, né, do saneamento. Então, eu acho que é uma questão de tempo, só de timing, para que os investidores asiáticos comecem a olhar para o Brasil, porque não existe, isso eu posso dizer com propriedade, no mundo um mercado de saneamento do tamanho do Brasil. Né? É uma coisa muito grande. Por quê? Porque tem tudo para ser feito ainda. Né? Você vai em países como Estados Unidos, ninguém mais está sem rede coletora de esgotos. Né? Você vai na Europa, eu morei na Holanda, eu posso dizer, não existe isso. Eles já estão se preocupando com tratamento terciário de tratamento de efluentes, com disruptores endócrinos, remover disruptores endócrinos de esgotos, né, que são hormônios, fármacos, e nós ainda estamos implantando rede de esgotos. Ou seja, nós temos 50% da população sem acesso a esgoto. Nós estamos com indicadores do começo do século, essa é a verdade. Né? Então, primeiro, vamos levar os serviços básicos, né, que é coleta de esgoto, tratamento de água, e depois, aí eu acho que as outras questões, elas vêm naturalmente.
Antes de ir para a próxima pergunta, e a gente vai encerrar em 5 minutos, eu vou fazer questão de ler aqui o comentário do Pedro, né, para você também ter. Na medida em que o CONAMA regula através de padrões de qualidade das águas subsuperficiais e por padrões de lançamento, e dada a impossibilidade de ter um rio para cada cidade, nesse dispositivo legal já está implícito o reuso potável. O que pode ser trabalhado são as normas de tratamento e não uma legislação específica para o reuso potável, já o regulamentado pelo CONAMA. O que vai garantir a qualidade são os planos de segurança da água, dado pela portaria 2914, hora em revisão. Então, acho que se vale um comentário, pode falar. Tá? E aí a próxima pergunta é se existe uma polêmica sobre o valor da tarifa da coleta e tratamento de esgoto, né? E se você pode explicar o que é isso. Pedro, obrigada pelo comentário, ótimo o que você acrescentou aí. Exatamente isso que o Pedro fala, o que precisa investir é no tratamento, né? Você tem as normativas aí do CONAMA, né, os padrões de lançamento, os padrões de qualidade da água que você tem que atender, mas para você praticar o reuso, você precisa ter tratamento avançado, né? Então, hoje a gente tem no Brasil tratamento secundário de efluentes, né, e aí eles são lançados novamente nos corpos hídricos, e para fazer o reuso, até como ele comentou aí do reuso potável, sem dúvida você tem que implantar tratamentos mais avançados, né, como a gente já vê em outros países. Qual foi a outra pergunta? Pergunta que existe uma polêmica sobre o valor da tarifa da coleta então, e tratamento de esgoto. Se você pode explicar o que é isso. Se é que você está falando o que eu entendi, a polêmica, pelo que eu sei, né, porque eu já tenho bastante experiência nesse setor, é que muitas vezes o esgoto é coletado e ele não é encaminhado a tratamento. Então, as pessoas pagam pela tarifa, né? Só que, na verdade, o esgoto ele só está sendo afastado da residência, mas ele não é encaminhado a tratamento. Isso é uma questão que já foi pontuada há uns anos atrás, já está sendo corrigida, porque realmente não faz sentido, né? Agora, com relação às novas tarifas, é por isso que a gente fica bem feliz com a regulação aí da Agência Nacional de Águas, da ANA, né? A ideia é criar uma estrutura tarifária robusta, regionalizada. Você não pode ter a mesma tarifa de água em São Paulo e no interior do Acre. Hoje você tem Acre e Amapá como os estados mais atrasados do Brasil em termos de cobertura, né? Você não pode cobrar a mesma tarifa porque não tem como, né? A renda per capita é outra, a população não tem como pagar. Então, todos esses estudos, né? O BNDES já está desenvolvendo, e é isso que eu acho que vai ser o mais importante, a contribuição da ANA, né? Essa regulação tarifária regionalizada. Um dos pontos do marco regulatório que eu não coloquei aqui é que os municípios serão atendidos em bloco, eles dividiram também, você vai poder concentrar, né, alguns municípios. Então, você tem uma série de ações que mudam agora e que, sem dúvida, vai trazer bons resultados na questão tarifária. Perfeito, perfeito. Paula, então vamos deixar para as considerações finais. Vou pedir para você e para o Paulo também fazer considerações finais. Pode ser? Tá, claro. Bom, primeiro eu queria agradecer a atenção de todos, né? Para mim é sempre um prazer falar sobre saneamento, né? Eu, particularmente, fiquei bem feliz com a aprovação do marco, era uma coisa que a gente, desde 2018, né, estava aguardando aí essa aprovação. Eu acho que nós, do setor, nós temos um grande desafio hoje, que é a questão do coronavírus, né, que preocupa, mas eu acho que a aprovação do marco, uma nova regulação, diretrizes claras, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir melhorar muito aí nos próximos anos e levar água e esgoto para a população, principalmente a população mais carente, né? Porque, como eu falei no comecinho da minha apresentação, saneamento é saúde. Um país que tem 360 mil internações por ano, 15 mil mortes e 700 mil afastamentos de trabalho por questões de doenças de veiculação hídrica, mostra que é um país atrasado ainda. E nós temos todas as condições agora de suprir esses gaps, né? Esses déficits tanto de água e de esgoto, e não esquecer dessa questão aí que eu falei também, do vírus, que todo mundo também está olhando e é algo que a gente vai precisar enfrentar junto. Mas eu vejo como um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Funchal, últimas considerações? Então, primeiro, Paula, muito obrigado. Realmente a apresentação foi bastante interessante para todos. Eu e a Paula já discutimos bastante isso, e eu vejo o seguinte: o marco regulatório, não só para o saneamento ele é muito importante, mas como ele fecha uma lacuna.
todos os eventos de infraestrutura no Brasil andavam para frente, só o saneamento que não andou. Ficamos 50, 100 anos atrasados. Quer dizer, como você próprio falou, nós estamos com índices do início do século passado, né? Então, realmente, eu acho que é fundamental. Não há dúvida nenhuma que vai atrair muitos investidores, porque realmente é um processo de investimento físico, né, de criação de ativos físicos, e ele tem uma necessidade fundamental para o ser humano, que é a água e o esgoto, o processo de esgotamento do ponto de vista de saúde. Então, eu vejo com extrema bons olhos. A percepção que eu tenho hoje é que o Brasil realmente está se endireitando de forma meio, vamos dizer, tropeçando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente está indo para o lado certo. E não tenho dúvida nenhuma, o marco regulatório do saneamento, ele fecha uma lacuna enorme, imensa, que nós tínhamos no setor de infraestrutura. Paula, Funchal e todos os que participaram hoje de manhã, muito obrigada pela contribuição de todos vocês, agradeço imensamente pelo tempo de vocês. Então, com isso, eu encerro o webinar, isso vai ficar gravado, e aí nós vamos divulgar o conteúdo do webinar no LinkedIn, e também nós vamos enviar nos e-mails de vocês. Vamos ficar em contato e até o próximo webinar, né, com mais assuntos aí de saneamento. Tudo bem, Paula? Podemos programar alguma coisa nesse sentido? Sim, podemos sim, a gente conversa depois. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.